Por que o guarda falta? Por que tantos guardas têm faltas injustificadas em seus prontuários? Várias pessoas me enviaram a Ordem Interna 01 Subcomando, que instrui sobre o procedimento a ser cumprido pela chefia de unidade em caso de falta injustificada. Quanta hipocrisia! Se o assunto é compatibilização em se tratando de faltas, tratemos o assunto em sentido amplo, questionando inclusive quem vai responder pela ingerência que tem acontecido em algumas unidades referente aos motivos pelos quais os guardas se veem obrigados a faltar. Olá, eu sou Adriana Andreozzi, presidente da AGES, Associação de Guardas e Servidores do Estado de São Paulo. O que acontece antes do servidor incidir em faltas injustificadas ao serviço? Como são gerenciadas essas faltas em algumas unidades? Há várias modalidades de motivos que empurram o servidor para as faltas injustificadas. Saúde, psicológicos, problemas particulares, distância entre a residência e a unidade de lotação, licenças médicas negadas, mas a modalidade que impera é a ingerência do comandante da unidade. Esta se subdivide em outras 4 modalidades: a gestão burra, a gestão covarde, a gestão maldosa ou apenas a gestão preguiçosa. Lembrando que estamos falando de comandantes de unidades despreparados para o cargo. Sabe aqueles que se promoveram apresentando infinitas pós-graduações em um ano, mas não sabem nem qual curso fizeram? Estamos falando daquele comandante que só quer saber de ganhar o seu no final do mês. Estamos falando daquele comandante que fica entre puxar o saco e o tapete do comando geral. Enfim, comandantes que trabalham apenas com o jogo de interesses pessoais e não com o real interesse público. Se você é um comandante que não se encaixa em nenhum desses perfis, esse vídeo não é para você. A AGES agradece pelo seu profissionalismo. Muito bem. A Ordem Interna menciona o Decreto 43233, que regulamenta os procedimentos administrativos disciplinares. Exemplo: averiguação preliminar, sindicância, procedimento sumário, inquérito administrativo. O decreto elenca quais são os procedimentos, mas o rito é regra do direito que a AGES flagra violações constantemente. Violações essas que anulam o processo, como, por exemplo, a ausência de citação no formato correto ou simplesmente a ausência de citação. Isso o subcomando não investiga e nem pune os comandantes que causam esse tipo de prejuízo, não somente ao servidor, mas também ao erário municipal. Lembrando, é facultativo o advogado no processo administrativo disciplinar, mas a faculdade de escolha é do servidor, não da prefeitura. Se um querido disse a você que a sindicância não precisa levar advogado, lembre a este querido que é verdade, mas a escolha é sua e não dele. A AGES faz questão de acompanhar e orientar os associados desde o início do procedimento. A Ordem Interna também menciona o Decreto 50573 de 2009, que explica quais os procedimentos o comandante da unidade deve tomar em caso de faltas reiteradas e injustificadas. Mas nesse mesmo decreto não prevê as situações que levaram o servidor a faltar, apenas explica o que fazer após as faltas. E isso nos remete às modalidades de ingerência praticadas que levam os servidores a terem seus prontuários manchados com faltas injustificadas. Tem a modalidade em que o comandante não sabe responder os questionamentos, trata o bom servidor igual ao servidor alterado, não quer saber de problema nem de leis, deixa o barco correr, tenta ser amigo de todo mundo, mas se a casa cair, acusa os subordinados pelas consequências dos seus atos. Ele também ignora o banco de horas do servidor, confunde licença médica com reabertura de acidente de trabalho. Esse é o gestor burro. A outra modalidade não concede falta abonada, não considera os atestados e comprovantes médicos, também ignora o banco de horas superlotado, não converte a falta em nenhuma dessas hipóteses por sempre ter medo de assumir qualquer risco referente a assinar essas autorizações. Esse é o gestor covarde.
Tem aquele comandante que não confere nada, não aprende nada, larga todo o serviço na mão dos subordinados, deixa sempre o administrativo decidindo tudo. Nada conforme a maré. Faz o que todo mundo faz porque dá trabalho questionar e fazer o certo. Costuma dizer que licença médica desconta do tempo de aposentadoria e que falta abonada é proibido para a guarda, que não pode converter falta em desconto de banco de horas. Esse é o gestor preguiçoso. E por último, existe o gestor maldoso. Top 1 de todos os desqueridos. Ele consegue juntar todas as modalidades em si mesmo com o agravante do dolo. Mas este está sempre sorrindo, batendo nas costas dos subordinados e, quando questionado, sempre começa a frase com: veja bem, a Agis poderia escrever um livro sobre ingerência. Sabe por quê? É de uma hipocrisia sem tamanho jogar toda a responsabilidade das faltas injustificadas nas costas do servidor. Quantas vezes esse servidor pediu transferência porque está lotado muito longe da sua residência? A Agis já teve vários pedidos negados. Quantas vezes o imprevisto no trânsito fez chegar mais que uma hora atrasado e não foi considerada essa distância? Quantas vezes esse guarda teve que dormir na unidade para poder cumprir a DEAC porque não dá tempo de ir para casa? Vocês acham que com o cansaço acumulado, eventualmente ele não perderá a hora pelo serviço? Estamos falando de robôs ou de seres humanos? Ah, mas transferir no período eleitoral pode, né? Para isso não existe compatibilidade legal. Legal, eu estou falando. E quando o guarda está em licença médica legitimamente concedida por órgão público, então o COGES, que foi terceirizado e adora negar ou reduzir as licenças, ferra a vida do servidor. Sem explicação nenhuma e sem a comunicação da administração da unidade. Porque servidor de licença médica não tem obrigação de olhar diário oficial. O que acontece? O medroso não abona, não desconta do imenso banco de horas, nem sequer avisa que a licença foi negada para que o servidor possa entrar com recurso, ganhando de presente faltas injustificadas. Quantas vezes o maldoso deixa de acatar o comprovante de comparecimento do guarda que estava no médico ou no PS público? Nem acata o atestado médico. Procura saber por que o guarda está faltando. Não procura saber, não quer saber. Outro dia eu ouvi um desquerido maldoso me dizer assim, que não tem cabimento a viatura ir até a residência do guarda, isso é um absurdo. Mas se o guarda se matar, tem que ir, né? Mas essas atitudes não são para todos, viu? Os amigos do rei conseguem reverter suas faltas injustificadas. Aí o guarda trabalha à noite, a esposa trabalha de dia, não tem com quem deixar o filho pequeno, é remanejado por dia. E o guarda vai falar com o chefe e a resposta é: enquanto o mundo gira, o guarda se vira. O que você faria? Deixaria seu filho de 2 anos sozinho em casa ou faltaria? Hein, subcomandante? Quantas vezes o chefe desquerido maldoso remaneja o guarda apenas alegando poder discricionário? Posso dar aula disso, se vocês não sabem. Ah, mas o que a Agis pode fazer? Vocês já repararam que sempre que a Agis começa qualquer luta pelo direito de vocês, misteriosamente aparece 3 patetas na tela dizendo que o que nós fazemos é só alarde e mais nada. A Agis faz e os outros vão lá e desfazem. Se houver um mínimo de consciência do subcomando, quando assistir esse vídeo, vai revogar essa ordem. Primeiro, coloque em ordem o gerenciamento das unidades. Compatibilize primeiro o gerenciamento das unidades para que seja humanitário. Aí depois, com as regras estabelecidas, o subcomandante perceberá que nem ordem de serviço para faltas injustificadas será necessário, porque resolveu a causa e não o sintoma. Nós somos a Agis, e a Agis é você.